Amados irmãos, domingo passado, o tema da mensagem foi o nosso coração, né? E hoje, o tema é o seguinte: Deus prova o nosso coração. Então, Deus falou bastante conosco domingo passado sobre o nosso coração, que nós não conhecemos Ele. E quem conhece realmente é o Senhor. E hoje o Espírito vai nos falar, né, sobre essa questão de Deus prova o nosso coração. Então vamos ler 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 6. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Somente até aqui. Amada igreja, irmãos amados, hoje Deus vai falar aos nossos corações. E a Bíblia diz que o dia chamado hoje, para Deus, é o dia da oportunidade. Então hoje, irmãos, é o dia da nossa oportunidade, porque Deus vai falar com a gente. Então não vamos endurecer o nosso coração, né, como o povo de Israel fez lá no passado. Vamos ouvir atentamente tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer neste dia, para que a sua palavra renove a nossa mente, para que a nossa vida seja transformada. Então há muitas coisas em nós ainda, irmãos, que atrapalham a transformação da nossa vida. Então nós precisamos tirar essas coisas e colocar ali no lugar a palavra de Deus. O Jailson orou, né? Pediu para que a palavra fosse como uma espada. Que ela viesse mesmo para penetrar o nosso coração e dividir espírito, alma juntas e medulas e discernir as intenções dos nossos corações. Então a palavra de Deus faz isso. Então hoje Deus nos dá esta oportunidade. Então vamos aproveitá-la ao máximo. Amém? Aleluias. Irmãos, o Espírito Santo já nos disse que Deus conhece o nosso coração. Nós já sabemos disso. E hoje ele vai nos dizer que também prova o nosso coração, né? Então, deixa eu dizer algo para os irmãos. Todas as palavras e frases que você encontra na Bíblia, elas fazem parte de um capítulo que está dentro de um livro. Então, essas palavras e essas frases, elas fazem parte deste contexto, do capítulo e do livro. E também, irmãos, do contexto geral da Bíblia. Porque em nenhum momento a Bíblia se contradiz. Não é? Então, hoje, pela graça de Deus, nós vamos meditar nesta frase aqui,
que está no versículo 4. Essa frase aqui que está ali no final. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Então, tudo que o Senhor falar a respeito dessa frase está dentro do contexto do capítulo, do livro e da Bíblia. Sabe? Porque se eu tirar algo, se eu isolar algo do contexto, vai virar um pretexto. Aí eu posso fazer uma série de coisas, né, erradas. Mas por isso que nós temos que conhecer, irmãos, a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler e meditar na palavra de Deus, para nós conhecermos a verdade. Porque é a verdade, irmãos, que nos liberta. Então, com a preciosa ajuda, né, do Espírito Santo, né, vamos meditar nesta frase aqui. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, aqui Paulo, quando escreveu essa carta, ele não escreveu somente no nome dele. Se você for lá no capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim, ó. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então você pode perceber que ele sempre usa o pronome no plural, porque ele está se referindo a ele, a Silvano e a Timóteo. Então, amados, assim como Deus confiou todas essas coisas para esses 3 homens e para todos os discípulos do Senhor, também confiou a nós, que somos servos e discípulos do Senhor. Então, Deus, irmãos, nos confiou o Evangelho. Aleluias! Portanto, nós devemos vivê-lo e anunciá-lo. Nós devemos viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Mas, para isso, irmãos, devemos, assim como Paulo, Silvano e Timóteo, por exemplo, ter ousada confiança, né, em Deus e disposição corajosa. É o que está escrito. Esses homens tinham isso, nós lemos aqui nesses versículos. Eles tinham, irmãos, confiança em Deus, ousada confiança em Deus e uma disposição corajosa, mesmo em meio a muita luta, né, diz o texto, eles foram maltratados e ultrajados, mas eles não pararam. Eles não voltaram atrás, eles permaneceram firmes. Eles tiveram ousada confiança em Deus e disposição, irmãos, uma disposição corajosa, né? E eles foram maltratados, ultrajados, como ele diz aqui, nós lemos. E maltratado, irmãos, quer dizer o seguinte, eles foram tratados mal, eles foram espancados. Quando diz aqui que eles foram ultrajados, eles foram ofendidos na sua dignidade. Eles foram afrontados, difamados e insultados por pregarem, irmãos, o Evangelho. Mas eles não pararam, porque eles não foram chamados para agradar homens, e sim a Deus. E o Senhor quer que eu e você e todos os cristãos, todos os filhos e servos de Deus, agradem a Ele e não aos homens. Então, assim como eles foram provados em tudo, porque eles foram, não só eles, mas todos os apóstolos, os outros discípulos que a Bíblia relata, assim como eles foram provados em tudo, nós também seremos. Nós também seremos. Eles foram provados e aprovados por Deus, né? Então, Deus, Ele deseja que eu e você sejamos aprovados. Mas, pastor, e se eu não passar na prova? E se eu for reprovado? Você repete o ano. É igual na escola, você vai, volta tudo atrás, passa por um processo de novo, faz a prova de novo e passa. Irmãos, enquanto nós não passarmos na prova, nós não seremos aprovados.
Então, Deus está falando comigo, com você, com a igreja. Então, Deus nos prova. E Ele deseja, espera que a gente seja aprovado. E olha, Ele já fez tudo para que isso aconteça. Porque Jesus lá na cruz, Ele disse uma frase tremenda: está consumado. Ou seja, não há mais nada o que fazer. Ele já fez tudo, irmãos. Então, o que precisa ser feito agora é a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, não somente individualmente, mas coletivamente também, porque nós somos o corpo de Cristo. Sabe, infelizmente tem muitos crentes que só olham para si. O meu ministério, o meu isso, o meu aquilo, não é o nosso. É igual um casamento. Eu e a Ângela já fizemos vários casamentos e a gente sempre costuma dizer nos casamentos o seguinte, que ali está morrendo o eu e está nascendo o nós. E é assim, irmãos, nós temos sim a nossa individualidade, mas nós temos que nos lembrar que nós fazemos parte de um corpo. Sabe que o meu irmão precisa de mim, eu preciso do meu irmão, nós todos precisamos de Cristo. E Deus faz a obra através da igreja. Deus não faz a obra dele através de uma pessoa única. Não, irmãos. Deus faz a obra dele na terra através do seu corpo, que é a sua igreja. Então, nós vamos ser provados em tudo. E Deus espera que a gente seja aprovado. Agora, se formos reprovados, não, tudo bem, vamos ficar tristes. Poxa vida, mas não vamos desanimar, não vamos voltar para trás. Vamos pedir ajuda. E Deus vai nos ajudar a passar por aquela prova. Por isso que a Bíblia diz que é bom que sejam dois. Porque se um cai, o outro vai lá e levanta. Então, quem está sozinho, a Bíblia diz que aquele que está sozinho insurge contra a própria sabedoria de Deus. Sabe? Então não existe na igreja membro isolado do corpo. Isso aí não existe, irmãos. Corpo é corpo. E todos nós fazemos parte deste corpo. Amém? Então é isso. Seremos provados em tudo mesmo. Os apóstolos e discípulos de Jesus, em suas pregações, como o apóstolo Paulo escreve aqui, eles não usavam, irmãos, linguagem de bajulação. E nem artimanhas e intuitos gananciosos. As pregações deles não tinham qualquer intenção de enganar aqueles que ouviam a pregação. Porque eles eram homens de Deus, aprovados por Deus para pregar o Evangelho. Não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus que prova o coração. E eles jamais buscaram, irmãos, glórias de homens. Como foi o último versículo aqui que nós lemos. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que é linguagem, irmãos, de bajulação? É o seguinte, é uma mensagem que adula, sabe, as pessoas, com a pretensão de obter ganhos. Dinheiro mesmo, irmãos. Trata-se de uma mensagem que dá prazer àqueles que a ouvem. É uma mensagem que todo mundo se delicia em ouvir. Ou seja, que agrada a homens. É uma mensagem que agrada a homens. Mas que, na realidade, o intuito dela é enganar as pessoas. Então, os pregadores bajuladores, eles pregam uma coisa, mas eles sentem outra e vivem outra coisa.
Então, esta, irmãos, é a linguagem, como diz aqui no texto, né? Linguagem de bajulação. Os irmãos estão entendendo, amém? E ele também fala de intuitos gananciosos. Então, o apóstolo Paulo, ele esteve lá na cidade de Tessalônica, junto com Silvano e Timóteo, e ali eles constituíram uma congregação, uma igreja. E ele está enviando essa carta para esta igreja, instruindo e alertando a igreja acerca dessas coisas. E hoje o Espírito de Deus, irmãos, está falando comigo, com você, com a igreja, também nos alertando, porque nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Então, intuitos gananciosos são artifícios fraudulentos e enganosos, que têm em vista, irmãos, lucros e ganhos. O intuito é o dinheiro. Então, o desejo de quem usa esses artifícios, essas artimanhas, é cobiçar aquilo que as pessoas possuem. Irmãos, e pior, pasmem, também aquilo que as pessoas não possuem. Porque muitas vezes é exigido para as pessoas algo que elas não têm. E elas se esforçam e conseguem de alguma forma. E entrega na mão desses pregadores que usam esses artifícios. Um exemplo, irmãos, disso é o marketing evangélico, que é muito forte. Hoje o marketing, né, irmãos, em todas as áreas, é muito forte. Que nem você, pode perceber, você está vendo um vídeo, daqui a pouco aparece uma propaganda. Aí você está lá ouvindo uma pregação, né, de repente até nossa aqui, daqui a pouco aparece uma propaganda no meio. Você está vendo no site, daqui a pouco aparece uma pop-up, uma propaganda. Então, a mídia, irmãos, o marketing é muito grande. E não é diferente no meio evangélico, entre os crentes. Então, um exemplo, né, desse intuito aqui ganancioso que o apóstolo Paulo escreveu, um exemplo disso é esse marketing evangélico, onde a bênção é o produto. E Jesus, desculpa, Senhor, o garoto propaganda. Porque sempre tem lá um garoto propaganda, uma garota propaganda. Né? E nesses marketings evangélicos, a bênção é o produto. Aí no mundo as pessoas querem o... Qual celular aí que você usa? O iPhone número 15. Qual que tá? 12. Então, a moçada aí no mundo quer o iPhone 12. E o pessoal na igreja quer a bênção. É a bênção que as pessoas querem. Eles não estão muito preocupados com o abençoador. Eles querem a bênção. Né? Então, de vez em quando, fala-se de Jesus, que ele morreu, sabe, que ele derramou seu sangue por nós pecadores, que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Não, isso aí não fala. Porque esse tipo de mensagem, irmãos, não agrada a homem. Não agrada. O que agrada aos homens é a pregação bajuladora, aquilo que adula as pessoas. Né? E basta, né, a gente pegar o celular ou na televisão, a gente vê essas coisas. O apóstolo Paulo também fala glória de homens.
Então, muitos pregadores querem alcançar a glória e o prestígio dos homens. Irmãos, e o culto à personalidade, ele favorece isso. As pessoas que têm esse objetivo, né? Você pode, talvez você conheça, né? Tem pessoas que vão na igreja não por causa do Senhor. De repente as pessoas estão indo na igreja por causa daquele irmão ou daquela irmã. Porque ele é ungido, sabe? Ele é especial. É ele na terra e Deus no céu. E as pessoas estão indo atrás do homem. Isso aí, irmãos, o nome disso é culto à personalidade. Né? E isso, irmãos, diante de Deus, é um baita de um pecado. Sabe? Toda a glória direcionada, ou melhor, toda a glória não direcionada e dada a Deus, é vanglória, irmãos, é soberba. É amor próprio, é orgulho. Sabe? Só que há homens que procuram a glória dos homens. Mas não era o caso de Paulo, Silvano e Timóteo. E também não pode ser no nosso caso, irmãos. Sabe? Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Amém? Então, irmãos, para Deus, é o nosso caráter e a nossa conduta que importam. O que importa para Deus é isso, irmãos. É o meu caráter e a minha conduta. Deus olha o nosso coração e a motivação com que eu faço as coisas para Ele. Deus não está tão preocupado, irmãos, com o que a gente está fazendo para Ele. Ele olha com que motivação nós estamos fazendo. Porque, de repente, o que eu estou fazendo é muito bonito, é muito maravilhoso, chega a ser até perfeito, sei lá. Nossa, que coisa! Mas com que coração eu fiz? Com que motivação eu fiz? Como está a minha vida? Como é o meu caráter? É isso que conta para Deus. Então, ao meditarmos nessa frase, né? Não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração, a gente conclui, irmãos, que essas frases se referem às provas do nosso caráter e da nossa conduta. Porque quando Paulo fala o que ele não fazia e o que ele fazia, na realidade ele está falando do caráter dele e de como ele agia. Então, a gente conclui que essa frase está falando, sim, se refere às provas do nosso caráter e da nossa conduta. Porque Deus também prova o nosso coração, irmãos, através do nosso caráter e da nossa conduta. É assim que Deus também prova o nosso coração. E olha, irmãos, e a palavra de Deus não deixa dúvidas de que o caráter é uma das coisas mais importantes num filho e servo de Deus. O filho e servo de Deus tem que ter caráter. Então, o que somos fala muito mais alto do que aquilo que dizemos. Você prestou atenção? O que nós somos fala muito mais alto, irmãos, do que aquilo que nós dizemos. Porque, de repente, eu não tenho caráter e falo muito. Então, o que eu estou falando muito, as pessoas nem estão ouvindo. Elas estão olhando para o que eu sou. E aí que está o caráter. Aí que está a conduta. Então, amados, lá no mundo, em todos os segmentos da sociedade lá do mundo,
há muitas pessoas mau caráter. Ou não? Então, eu coloquei aqui alguns. Governantes, autoridades, políticos, escritores, compositores, cantores mau caráter, poetas, esportistas, artistas, profissionais liberais, empresários, patrões, empregados, né? Então, lá em todo segmento da sociedade, irmãos, tem pessoas mau caráter. No entanto, são aplaudidos, idolatrados, ovacionados e imitados. Então, de repente, a gente vê um artista mau caráter, mas todo mundo vai assistir a peça dele. Então, a gente vê um cantor mau caráter, e todo mundo paga um maior dinheiro para assistir o show dele. Mas não tem problema que ele é mau caráter. Ele canta bem e faz umas músicas bacanas que toca a minha vida. Né? Então, amados, porque lá no mundo, o que mais importa é o que as pessoas fazem e não o que elas são. Mas na igreja é diferente. Na igreja é diferente. Na igreja do Deus vivo, o mau caráter não tem lugar. Nem a má conduta. Tudo isso é inadmissível na igreja do Senhor. Porque Deus é santo. Deus é santo. E Ele ordena que seus filhos e servos também sejam santos e andem em santidade. Aleluia. O que importa para Deus, irmãos, é o que nós somos. O nosso caráter. Imagine um mau caráter à frente de um ministério. Imagine aí. Imagine um mau caráter à frente de um ministério. Ou imagine, irmãos, um obreiro, né, do ministério que na vida não se conduz convenientemente. Então isso aí, irmãos, não procede. Sabe? Não procede. Então Deus, né, Ele está nos alertando esta noite em relação ao nosso caráter, à nossa conduta. A estada de Paulo lá, de Paulo, Silvano e Timóteo em Tessalônica, não se tornou infrutífera. Eles foram lá, irmãos, e a obra frutificou. Frutificou. Né? Porque eles eram homens de Deus, de caráter e de conduta exemplar. E é o que eu e você, irmãos, temos que ter. Caráter e conduta exemplar. Sabe o que é uma conduta exemplar, irmãos? É uma conduta que as pessoas podem tomar como exemplo e viver aquilo que nós vivemos. Ou seja, eu tenho que ser um exemplo. E você também. Todos nós, irmãos, temos que ter uma conduta exemplar. Que a gente seja exemplo para as outras pessoas. Né? E apesar de eles serem maltratados e ultrajados, né, eles tiveram ousada confiança, né, como eu já disse, né, para anunciar o evangelho de Deus em Tessalônica e em meio a muita luta. Eles não somente anunciavam o evangelho, eles viviam o evangelho. Eles não somente ouviam a palavra, eles viviam a palavra. Né? Eles viviam em conformidade com a mensagem que eles pregavam. Porque o Senhor falou recentemente aqui, irmãos, não pode haver um abismo entre a minha fé e aquilo que eu prego e a minha conduta. Ou seja, eu não posso ser algo na igreja,
ou na célula, entre os irmãos. Eu não posso ser uma pessoa e, de repente, quando eu saio desse ambiente, a minha conduta é completamente diferente. Né? Então, isso aí não existe na igreja. Não pode acontecer. Né? Então, eles viviam em conformidade com a mensagem que eles pregavam. Por isso, né? Depois você lê no capítulo 1, versículos 6 e 7, por isso que os tessalonicenses se tornaram imitadores deles. Quem que os tessalonicenses imitavam? Paulo, Silvano e Timóteo. E o Senhor também está escrito lá. Então olha que interessante. Eles imitavam Paulo, Silvano e Timóteo e o Senhor. Porque Paulo, Timóteo e Silvano, eles imitavam o Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser exemplo para o mundo. Temos que ser exemplo, né? E diz o texto que os tessalonicenses também se tornaram exemplo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então, olha aqui como o evangelho é poderoso, irmãos. Quando nós ouvimos, compreendemos, colocamos em prática e vivemos e nos convertemos plenamente ao Senhor. Então, Paulo, Silvano e Timóteo imitavam Jesus. Os tessalonicenses imitavam Paulo, Silvano e Timóteo, o Senhor. E eles passaram a ser exemplo para todos os crentes daquela região. Então é isso, irmãos. Nós temos que, né? Por isso que, sabe qual é a melhor pregação? É a vida santa. É a vida separada, irmãos. É a vida santificada, todos os dias. Essa é a pregação, irmãos, né? A melhor pregação. Porque tem muitos pregadores pregando pregações maravilhosas, irmãos. Tem gente até que chora. Mas a vida está completamente fora dos princípios de Deus. Né? Então, todo filho e servo de Deus deve ter caráter e se comportar por modo digno do Senhor e do Evangelho. Né? Como está a nossa vida, irmãos? Como a gente tem se comportado? Como está o nosso caráter? Né? E por diversas vezes, você vai encontrar na Bíblia que o ministério do apóstolo Paulo foi questionado e colocado à prova. Né? Se você ler lá em 2 Coríntios 13, no versículo 3, por exemplo, os falsos mestres, porque, irmãos, existem falsos mestres. Os falsos mestres, eles levaram os coríntios a duvidar da autenticidade do ministério do apostolado do apóstolo Paulo. Começaram a colocar dúvidas na cabeça dos irmãos lá da cidade de Corinto. Mas pela graça de Deus, irmãos, e na unção do Espírito Santo, o ministério de Paulo sempre era confirmado pelo seu caráter e pela sua conduta. Então as pessoas colocavam em dúvida o ministério dele, colocavam em dúvida as palavras que ele falava. Mas quando olhavam para o caráter dele e a conduta, o modo que ele vivia, as pessoas pensavam, puxa vida, quem falou dele estava errado. Então, nosso caráter, irmãos, a nossa conduta, fala muito mais
do que as nossas palavras. Isso não quer dizer que nós não vamos pregar. Isso não quer dizer que nós não vamos pregar. Mas Deus, Ele quer que a gente tome cuidado com os falsos mestres. Sabe? Mais uma vez, irmãos, o Espírito Santo está nos exortando a nós sermos criteriosos. Nós precisamos, irmãos, ser criteriosos em tudo que a gente lê, ouve e assiste. Principalmente, irmãos, na internet. Por que eu digo internet? Porque todos nós, irmãos, dificilmente, né, larga o celular. Não é verdade? A gente, sempre as pessoas estão com o celular na mão. Então, é fácil você ter acesso a todas as informações, aos conteúdos. Né? Então, o Espírito Santo ele está nos exortando, mais uma vez, irmãos, que a gente precisa estabelecer critérios em relação a tudo que a gente lê, ouve e assiste. Porque os falsos profetas, irmãos, os falsos mestres, eles fazem o que eles faziam na época do apóstolo Paulo. Eles depreciam, menosprezam e colocam em dúvida a palavra de Deus e a sã doutrina. Sabe? Tem muitos ministérios aí, irmãos, que só pregam a verdade, sem graça. Tem outros que pregam graça, sem verdade. E a mensagem do Evangelho, irmãos, é graça e verdade, verdade e graça. Nunca separadas. Nunca separadas. Sabe? Então tem muita gente pecando, rapecando, sapecando, porque está na graça. E tem muita gente presa, sabe? Porque está sem graça. Porque está sem a graça. Então o Evangelho é graça e verdade. Um exemplo assim clássico de graça e verdade é aquela situação, né, pela qual Jesus passou quando ele estava escrevendo na areia, e os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E trouxeram aquela mulher diante de Jesus, jogaram ela aos pés de Jesus, e Jesus escrevendo ali, nem deu bola para eles. Aí perguntaram a Jesus, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. O que o Senhor tem a dizer? E ele nem deu bola. Como eles insistiram, aí Jesus levantou. E o que ele disse para aqueles homens? Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo já com a pedra preparada, né, irmãos? E olha, se tinha uma coisa que judeu sabia fazer muito bem, irmãos, é apedrejar. Era apedrejar. Aí eles foram soltando as pedras aos poucos, foram saindo um por um, e ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou para ele, onde estão seus acusadores? Ela foi embora. Ninguém te acusou? Não, nem eu tampouco. Sabe o que quer dizer esse nem eu tampouco? Graça. Graça, irmãos. Jesus recebeu aquela mulher do jeito que ela estava. É isso que a graça faz, irmãos. Ela recebe as pessoas no estado que a pessoa se encontra, na condição que ela está. Então, quando Jesus disse nem eu tampouco, foi a graça que recebeu. Mas não parou aí. Né? Depois Jesus disse o seguinte,
Então vai e não peques mais. Esse vai e não peque mais é a verdade. Ela tinha que se arrepender do seu pecado. Né? E com certeza, irmãos, aquela mulher saiu dali salva. Porque a graça e a verdade alcançou ela. Aleluias. Então, amados, tomem cuidado com os falsos mestres. Porque eles andam entre nós. Ou seja, eles se apresentam como irmãos. Eles se apresentam como irmãos. Então tome cuidado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Sabe? Então é fácil, irmãos. Quando o intuito é ganancioso, quando você percebe que a mensagem, o intuito é enganar as pessoas, desviar da verdade, sai correndo. Nem assiste, nem ouve, nem lê. Então, o caráter, bom ou mal, de uma pessoa manifesta-se em suas ações e em seu comportamento. Não é verdade? Então, a prova do nosso coração é também a prova do nosso caráter e da nossa conduta, que se manifesta, irmãos, no nosso ministério. Se manifesta no nosso ministério. Por isso que eu falei há pouco, imagine um mau caráter dirigindo uma igreja. Então, o mau caráter, irmão, é uma pessoa que engana as pessoas. Então, nós precisamos nos atentar, né, para essas coisas. Por que será, né, irmãos, que há tantos ministérios que começam, terminam ou são interrompidos? Porque é bastante, né, irmãos? Eu não sei quanto tempo os irmãos estão no Evangelho. Eu estou no Evangelho há 37 anos. E eu me lembro, lá no começo da minha conversão, que as pessoas diziam o seguinte em suas mensagens: vai chegar um dia em que cada esquina vai ter uma igreja. Então, onde havia um bar, vai ser uma igreja. E todo mundo dava glória a Deus. E chegou, né, irmãos, o dia. Se a gente perceber, ou todo lugar por onde a gente vai tem uma igreja. Tem uma igreja. Mas da onde veio aquele pastor? Da onde veio aquela igreja? Então, amados, muitos ministérios começam, terminam e são interrompidos. Por quê, irmãos? Devido ao caráter de seus ministros. Então, se alguém pedisse para mim, para você, para cada um de nós, por exemplo, que a gente fizesse um histórico detalhado do nosso chamado ministerial, da mensagem que pregamos, do estilo de vida que a gente vive. E claro, nós deveríamos fazer isso com sinceridade, né? E com verdade. O que a gente escreveria, irmãos? A respeito de nós mesmos. Você já procurou emprego e entregou um currículo? O que você escreveu lá? Tudo o que você fazia, tudo que, né? As suas qualificações e tal. Algum dia você mentiu? Mas tem gente que mente no currículo. A pessoa coloca lá um negócio que ela sabe fazer, ela sabe fazer mais ou menos, mas ela põe que sabe. Sabe falar inglês? Sim. Aí chega na hora da entrevista, né? Aí, eu só sei algumas palavras. Mas você conversa, não. Entende também, não. Eu só...
Falei, então, meu amigo, ó. Então, olha, se de repente alguém pedisse ao próprio Senhor para a gente fazer um histórico detalhado do nosso chamado, porque Deus nos chamou. Deus nos chamou. A nossa mensagem, aquilo que pregamos, o nosso estilo de vida, o que a gente escreveria, irmãos? Eu quero desafiar você, a mim, a você, né? Que a gente faça isso, irmãos. Porque quando a gente participa da ceia, o Senhor sempre enfatiza naquele versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, olha, pode acreditar no que o Senhor está falando. A gente é imperfeito. A gente tem muitas falhas. A gente faz coisa errada, irmãos. Sabe? E tem coisa que é uma prática na nossa vida. Sabe? Então nós precisamos buscar força no Senhor. Nos arrepender, irmãos. E nos livrar de toda a prática pecaminosa. O pecado na minha vida, na sua vida, tem que ser um acidente de percurso. Nós não podemos viver pecando. Não podemos, irmãos. Porque Deus está falando conosco. Todos os domingos, todos os dias, quando lemos a Bíblia, quando participamos das células, quando oramos, Deus está falando conosco. Para que a gente se torne cada vez mais santo. Separado das coisas do mundo. A palavra santo quer dizer isso, separado para Deus. Então, eu e você, nós somos santos. Fomos separados para Deus, para viver para Ele, para a glória dEle, para servirmos a Ele. Mas não de qualquer maneira, por modo digno do Senhor e do Evangelho. Porque no reino de Deus, irmãos, há padrões, há princípios. E são esses que nós temos que viver. E não os princípios e os valores do mundo. Sabe? Então, nosso coração, o Senhor está falando que Deus prova o nosso coração. Então, uma coisa também que o Senhor quer deixar no nosso coração é o seguinte: o nosso coração, irmãos, não passa por uma única prova. Ah, Deus provou meu coração. Acabou. Não. O nosso coração, irmãos, ele passa por muitas provas ao longo da nossa vida. E todos nós, irmãos, como eu disse, temos falhas, defeitos, manias, de repente, defeitos no nosso caráter. Mas o Evangelho de Jesus, irmãos, ele é poderoso para aniquilar todos os defeitos de caráter que há em nós. Mas para isso, a gente precisa crer no Evangelho de Cristo e desejar isso ardentemente. Sabe? Desejar ardentemente que Deus aniquile em nós tudo aquilo que não agrada a Ele e que está no nosso caráter e que está no nosso comportamento. Mas precisamos desejar ardentemente. Irmão, Jesus está voltando. Breve ele voltará. Então nós precisamos assumir, irmãos, definitivamente nossa posição em Cristo e nossa condição de santos. Nós somos santos. Então, temos que andar em santidade. Somos espirituais. Aleluia. Então, temos que andar em espírito. Aleluia. Não somos deste mundo. Irmãos, se nós não somos deste mundo, então tudo que há no mundo não serve para nós.
Não serve. Né? O que serve para nós é tudo que está em Cristo. Em Cristo. Né? Então, amados, vamos andar em santidade no temor de Deus. E vamos viver acima de tudo por modo digno do Senhor e do Evangelho. E vamos dar total liberdade ao Espírito de Deus para trabalhar nas nossas vidas. Porque, irmãos, o Espírito Santo, ele foi enviado até nós, não apenas para a gente falar em línguas, não apenas para a gente receber revelações, sabe? Não apenas para a gente receber os dons ministeriais, os dons espirituais. Não, irmãos. O Espírito Santo, ele foi enviado para trabalhar na nossa vida. Para cumprir o eterno propósito de Deus, que é formar em mim e em você o caráter de Jesus. Sabe? Então, nós temos que dar total liberdade do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Como tem um termo que o pessoal usa no mundo aí, no mundo não, né? É um termo que é usado, carta branca. Temos que dar carta branca, irmãos, para o Espírito Santo fazer o que for preciso, irmãos, para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Aleluias. E, irmãos, e se fizermos isso, você pode ter certeza que você vai ver a glória de Deus na sua vida. E na vida dos seus irmãos, e na vida do ministério, na vida da igreja, sabe? Lá na vila onde você mora, onde você trabalha, sabe? Porque você vai ser luz. Luz do mundo. E você vai ser sal, sal da terra. Aleluia. As pessoas vão te procurar. As pessoas vão olhar para você e vão falar, você tem algo diferente. O que tem na sua vida de diferente? E você vai falar. É Jesus. É o Espírito Santo que está trabalhando na minha vida. Está me ensinando a viver a vida de Jesus. Irmãos, nós precisamos, não podemos ser hipócritas, como os fariseus. Mas às vezes a gente é. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a sua morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Não cantamos há pouco? Mas na prática, de repente não é nada disso. A gente não está vivendo, a gente não morreu a nossa vida para viver a vida dele. Então a gente, queira ou não queira, a gente está sendo hipócrita. Mas pastor, eu não vou cantar mais. Você tem que, não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando para nós morrermos para nós e vivermos a vida dele. Aí a gente canta. Porque, olha, a alma é complicada, irmãos. A alma pensa assim mesmo. Então, pastor, então eu não vou cantar mais. O Senhor não quer que você pare de cantar. O Senhor quer que você morra. E que você viva a vida de Cristo. E cante. Mas a pessoa, não vou cantar mais. Então é mais fácil não cantar mais
É mais fácil. Ah, não vou cantar mais. Então é a alma falando. Ah, não vou cantar mais. É mais fácil mesmo. Eu não vou cantar mais e acabou. Não. Vamos morrermos para nós mesmos e vamos viver a vida de Cristo. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, fazer o que for preciso. Vai doer, vai arder. A gente vai gemer, a gente vai chorar, irmãos. Sabe? Mas vale a pena. Sabe? Porque aí as pessoas vão olhar para nós e não vão ver mais a gente. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja. Então, a gente canta, né, irmãos? Mas na realidade, a gente não está se diminuindo. A gente permanece a mesma coisa, às vezes até pior. Então, irmãos, como eu disse aqui no começo, né? Hoje é o dia da oportunidade. Para mim e para você. Para todos nós que estamos ouvindo a palavra. É o dia, irmãos, que Deus escolheu para falar essas coisas para nós. Então nós somos privilegiados. E Deus fala assim, irmãos, porque nos ama. Sabe? E a gente, eu me chamo Paulo. E tem o apóstolo Paulo. E eu também, irmãos, não vou pregar para agradar homem. E eu também estou ensinando vocês a fazerem o mesmo. Sabe? Não adulem ninguém, sabe? Não tenham uma linguagem de bajulação, não ajam com intuitos gananciosos. Falem sempre a verdade. Doa o que doer. Sabe? Nós não fomos chamados para agradar homens, e sim agradar a Deus. Amém? Mataram Jesus, porque não gostaram do que ele falava. Mataram os apóstolos que ele escolheu, todos. O único que não morreu foi João. O único que não mataram foi João. Tentaram, mas não conseguiram. Porque pegaram aquele homem, João, aquele que recostava, né, no peito de Jesus, pegaram ele e jogaram dentro de um tacho de azeite, de óleo quente. O pessoal lá era cruel, irmãos. Quando diz que os apóstolos estavam presos, não pense, irmãos, que era uma prisão 5 estrelas. Era uma prisão terrível. Era uma coisa terrível. Pegaram João, jogaram ele dentro de um tacho cheio de azeite, fervendo, jogaram ele dentro. Daqui a pouco ele sai vivo. Aí a pessoa fala, pô, conseguimos matar esse cara. Joga ele lá na ilha de Patmos. Aí jogaram ele lá na ilha de Patmos. Ele morreu de velhice. Isso não está na Bíblia, é uma história que qualquer igreja conta, né? Está lá, faz parte da história da igreja. E lá ele recebeu o Apocalipse. O livro de Apocalipse, que nós temos aqui, o último livro da Bíblia. Né, irmãos? Então, mataram todos os apóstolos. Por quê? Porque eles falavam, a mensagem deles, de repente, não agradava a homens, a alma das pessoas. Então, as pessoas preferiam matar os apóstolos. Não agradava a alma das pessoas, mas era uma palavra de salvação. Salvava a alma das pessoas, livrava elas do inferno, da condenação eterna. E foi este evangelho, irmãos, que o Senhor nos confiou. Esse evangelho que nós temos que pregar. Né? Todos os dias eu oro e peço ao Senhor, Senhor, conceda-me a graça, de onde eu estiver, anunciar o teu nome e pregar a tua salvação. E o Senhor tem dado graça, irmãos. Sabe? Então, esse é o nosso chamado.
Sabe, no mundo não há mais nada, irmãos, que nos agrade. Não pode haver mais nada que nos agrade. Toda a nossa, tudo que nos agrada, tudo que nos satisfaz, está em Cristo. Só o Senhor me satisfaz. Então é isso, irmãos. A mensagem de hoje é essa. Deus prova o nosso coração. Ele faz isso provando o nosso caráter, a nossa conduta. Né? Uma vez eu vi uma frase mais ou menos assim: caráter é aquilo que você tem quando está sozinho. Profundo, hein? Quando você está sozinho, sem ninguém ao seu lado. Quando você está na frente do computador, quando você está lá com o seu celular, ali você manifesta o seu caráter. Ali você manifesta quem você é. Mas sabe quem está ali? Senhor. Senhor, irmão, está observando tudo. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos. Porque ele disse, e é verdade: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque às vezes a pessoa vai pecar, né, ela começa a olhar em volta assim, para ver se não tem ninguém. E nem o crente, né? Porque o que está no mundo não está nem aí. O crente, mas ele não percebe, irmãos, que o Senhor está ali, sabe? Habita nele e está vendo tudo o que ele faz, e pensa, e sente, e pretende fazer. Né? Então, toda vez que você for fazer algo errado, não olhe para trás. Feche os olhos, Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor e a gente não vai pecar. Amém, amados? Então, foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração para, através do Espírito Santo, chegasse até o teu coração.